Então, bom dia, pessoal, né? Estamos aqui mais uma vez para fazer a devolutiva da aula 13. E qual foi a aula 13, né? A gente falou sobre os indefinite pronomes. Eu falei sobre os principais, que são o some, o any e o no, né? Aí depois tem as suas derivações. E quais são as traduções? Eu falei para vocês o seguinte, né? Que a tradução é bem simples. Algum, alguma e o no, nenhuma. Só que a gente tem que saber onde usá-los. E a regra principal era... Quem lembra da regra principal do N e do SAM? Vamos ver se vocês lembram depois de 15 dias. O SAM é SAM, né? Fala. SAM. Isso. Se não me engano, no afirmativo, o N pro interrogativo e o no pro negativo. Sim, essa é a regrinha principal. Muito bem, Dani. Só que aí a gente tem as exceções, né? Toda regra tem uma exceção. Quais são as exceções? Vocês lembram? Aonde eu posso usar, por exemplo, o some em frase interrogativa? Porque o some a gente fala assim, ó, é usado em frases afirmativas. Beleza. Bom, mas qual é a exceção que eu posso usá-lo em frase interrogativa? Onde eu posso usar ele? Ou oferecer, né? Muito bem. Quando eu peço ou ofereço algo, eu posso usar o some em frase interrogativa, tá? E aí eu passei alguns exercícios para vocês, foi de alternativa, né, que a Carlinha ajudou para a gente fazer na alternativa para ficar mais fácil, e a gente vai começar, tudo bem? Na devolutiva. Foram 10 exercícios simples, e eu estava olhando alguns erros de vocês, estava corrigindo lá, e eu vi que os erros mais usados de vocês foi aonde usar o no, que até o Pedro me chamou para conversar, né, era essa dúvida. A gente vai chegar lá, tá? Vocês conseguem enxergar aqui? Eu coloquei aqui na lousa para vocês, para a gente falar um por um. Conseguem? O começo da frase não, professora, porque tá tipo um zoom, sabe? Tá, eu vou lendo para vocês, né? Normalmente, quando a gente for fazer essas devolutivas, eu acho bom para vocês, né? Para vocês participarem, colocar no caderno, preparar um caderninho, colocar as questões para fazer o acompanhamento. Acho que para vocês ficarem até mais fácil. Eu coloquei na lousa aqui, mas se vocês tiverem um caderninho com essas questões, para ir colocando as respostas, até para vocês guardarem mesmo, eu acho uma boa, tá? Uma sugestão para vocês. Tá bom? Tá bom? Então, gente, ó, a primeira. Isso, me responda, eu preciso do ok. Pelo menos um ok eu preciso de vocês para a gente continuar. A primeira nós temos aqui. We can't go out. I don't have. Então, nós temos aqui. Nós não podemos sair. Eu não tenho. Tem uma negativa aqui. Qual que eu uso para negativa? Eu uso... O N, né? Porque já tem uma negativa, né? Não pode repetir o not. Não pode ser duas negativas. Olha, Pedro falou uma coisa, assim, que eu tinha explicado para ele. Se eu tenho uma negação aqui, eu não posso colocar o no aqui. Lembra que eu falei para vocês que no inglês não pode ter duas negativas na mesma frase? Tá? Aí a frase fica, nós não podemos sair, eu não tenho nenhum dinheiro. Tudo bem? Então, a gente sabe que, vou repetir, né? A gente sabe que o principal é, some eu uso para frases afirmativas, ok. O N eu uso para frases interrogativas e negativas. O no, ele significa nenhum, mas ele tem a função de negação, né? Porque é nenhum, mas ele não pode estar na frase quando a frase está na negativa, quando tem um not na negativa, por exemplo, not ou don't. Tudo bem? Tudo certo. Na 2, we have espaço, food in our refrigerator. Food in our refrigerator. We don't need to go out. Qual que seria aqui? Some. Nós temos Um pouco de comida na geladeira. Mas qual que eu uso aqui? Eu não ouvi, Some. desculpa. Professora, aí tá oferecendo? Não. Tá falando que nós temos, ó. Nós temos algum alimento na nossa... Tá afirmando, então, né? Tá afirmando. Nós não precisamos sair. Aqui não tem nenhum espaço para a gente colocar o indefinido, então o indefinido vai ser aqui. Então, ó, nós temos algum alimento na nossa geladeira. Nós não precisamos sair. Então, ó, frase afirmativa, eu uso some. Tudo bem na 2? Tudo.
Sim. Então, a 3. Here's my shampoo. Would you like? Normalmente, eu vou até falar, porque já quando a gente vai oferecer algo, normalmente a gente sempre tem would you, ou I would. Então, sempre vai ser oferecendo, tá? Aqui está meu shampoo. Você gostaria de um pouco, de algum condicionador também? Nesse caso aqui, qual que eu vou colocar? Eu acabei de dar a dica. É o Sam? Sam, né? Por que o Sam? Porque Se é uma frase oferecendo. interrogativa. Porque Porque tá tá oferecendo. Tá perguntando. Você quer um pouco de condicionador também? Tá oferecendo, pode falar. Mas poderia colocar o homem também? Não. O N? É. Não, nesse caso não vai. Não é o N. Porque se está oferecendo é só o Sam, tá? Entendi. Tudo bem? Ah, agora a gente chegou na que eu queria falar com vocês. Então vamos lá. Nós temos aí, there is, o espaço, food in the fridge. Gente, o que é fridge? Geladeira. E refrigerator? Freezer. Os dois são geladeira. É que a gente usa mais É, fridge, né? eu não tô acostumado a usar refrigerator, não. É, que nem a gente vai, quando a gente fala da geladeira, a gente fala geladeira, a gente não fala assim, pega alguma coisa lá no refrigerador. A gente tem já o hábito de pensar refrigerador, congelador, mas não é, tá? É geladeira e geladeira também. Então, nós temos aqui, ó, uma frase que se inicia na afirmativa, teoricamente. Só que, olha só o contexto. There is a alimento na geladeira. Qual que vocês colocaram aqui, gente? Essa é a 4, né? Não lembro. Eu Eu coloquei coloquei. no, eu acho. No, por que no? Qual que eu seria a coloquei tradução N. dessa frase? Eu acho O que eu N coloquei já N. não poderia ser. O N, por quê? Ó, o N já tinha que descartar de cara, assim, de pronto. Porque não é interrogativa e nem negativa. O N só vai na interrogativa e na negativa. Poderia confundir com some. Poderia. Mas não. Por quê? Não há nenhuma comida na geladeira. Não há. Então eu uso o no. E o no, repetindo, ele não pode estar na frase com uma frase negativa, que não poderia estar. There is not no. Não. Então a tradução é: não há nenhum alimento na geladeira. Aí eu uso o no para nenhum. Tudo bem? Tudo. Eu fui mais pelo sentido mesmo, porque eu vi que não Beleza. tinha Eu don't, não eu falei, lembro mesmo qual não que eu tem coloquei. no. Isn't não tinha, eu falei, então acho que é negativo, por conta que não tava se encaixando o N e o som. É isso mesmo. É isso que eu quero de vocês, que vocês analisem a frase primeiro. Antes de mais nada, tudo que vocês forem fazer, preencher, vocês têm que analisar a frase primeiro, para ver se faz sentido ou não que vocês irão colocar, tá? E a próxima. Do you have sugar? Ponto de interrogação. Se tem ponto de interrogação, a frase é o quê? Eu uso some, any ou no? Nesse aqui. Eu acho. Qual? O N, né? N. Essa tá fácil, tá? Do you have any sugar? I need to bake a cake for dinner. Qual é a tradução da frase? Você Eu tem um pouco de cozinhar açúcar para fazer um bolo? Eu preciso cozinhar fazer um bolo para o que é dinner? Jantar. Saber? Cozinheiro, sei lá. Jantar, tá? Jantar. Então, você tem um pouco de açúcar? Ponto de interrogação. Eu preciso fazer um bolo para o jantar. Cozinhar, né? Bake é cozinhar, mas eu preciso fazer um bolo para o jantar. A 6. Esse I'd é a abreviação de I would, tá? É a abreviação desse would aqui, ó. Então, seria I would like, ou então a abreviação I'd like coffee, please. Qual que eu uso aqui? Também tá Sam. fácil. Sam. 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 Que é uma afirmativa, né? Sim, porque é uma afirmativa também. Então, eu gostaria de um pouco de café, por favor. Tudo bem? Na 7. Essa 7 aqui eu quero que vocês prestem atenção, tá? I have, começou na afirmativa. Beleza, mas vamos entender o significado da frase. I have idea where I put my pencil. Eu não tenho ideia de onde eu coloquei meu lápis.
ela começa na afirmativa. Mas se você traduz, eu não tenho ideia. Seria qual aqui? O no, né? No. No. Por isso que eu digo, Mas ia ficar atenção. estranho, professor. Eu não tenho nenhuma ideia de onde eu coloquei meu lápis. Ficaria assim? Eu não tenho ideia. Ah, tá. É porque assim, o inglês tem isso, né? A gente tem que traduzir conforme a gente fala mesmo. Porque se a gente vai traduzir ao pé da letra, não sai nada certo. Sai uma coisa assim, fora de outro mundo, né? Então é isso, ó. Eu não tenho ideia de onde eu coloquei meu lápis. Essa é a 7. Ok? Podemos continuar? Ok, Ok, Na podemos. 8. ok. Na 8, teve uma que são 2, eu acho que é 10. Na 8, I can do this job by myself. I don't need. As outras são mais fáceis, tá? I don't need any help. Por quê? Negativa. Negativa eu uso any. Eu posso fazer esse trabalho by myself. O que é by myself? Tem aquela música lá? Oh, by myself. Nossa, eu canto muito bem. Qual é a tradução de myself? É por mim Sozinho. mesma, professora? É sozinho? Sim. Myself é um pronome relativo, tá? Tem myself, yourself, himself. Então, nesse caso aqui, por mim mesmo. Então, eu posso fazer esse trabalho por mim mesmo. Eu não preciso de nenhuma ajuda. Então, N. Ok? Ok. 9. Também tá fácil. A 9 que são 2. Do you have friends in Paris? Ponto de interrogação. Para interrogativa eu uso qual? Uma interrogativa normal? N. N. Essas não tem segredo, tá? E para afirmativa normal eu uso qual? I know. Sam. Some people there. Então, você tem algum amigo em Paris? Sim. Eu conheço algumas pessoas lá. Então, I know some people there. E a 10 começou com would. É uma frase interrogativa, mas eu comecei com would. Estou oferecendo algo. Would you like? Você gostaria de um pouco de queijo no seu pão? Com o seu pão? Seria qual? Some. Some. Tudo bem, gente? Tudo bem. Bem, Pessoal, ó, explicando como vai ser a aula de hoje, né? Deveria ter explicado no começo, deveria. Explicação da aula 12, né? Fazendo a devolutiva do que a gente passou. Vou explicar um pouquinho da aula 13, que também é simples, e a gente vai fazer uma brincadeira com vocês. A Carlinha preparou uma forca, como ela havia falado, tá? Pra gente fazer com vocês. E aí, Professora. ainda bem que... Oi, pode falar. Professora, pode fazer uma pergunta que você já explicou? É porque eu Claro. tive só uma dúvida na 7 mesmo, porque eu coloquei, se eu não me engano, eu coloquei N, mas era no. Era mais pelo sentido, né? A 7. A 7 não poderia de jeito nenhum colocar N, porque não é nenhuma interrogativa e não é nenhuma negativa. Aham, eu confundi. E aí, se você falasse assim, você poderia confundir com Sami. Aí eu concordaria com você. Porque você olha assim e você fala, é uma frase afirmativa, não tem no. Só que se você colocar Sami, não faz sentido. Dá um sentido de afirmação. E ela está querendo negar. Por quê? Porque ela não tem a mínima ideia de onde ela colocou o lápis. É uma negação. Por isso que vai o no. Entendeu? Aham. Professora. Oh. Na 6 ali, aquele primeiro pronome ali é o would, né? É o would, é que é a abreviação de would. Eu devia ter colocado para vocês já would. Aquele ali eu não entendi essa palavra, eu consegui fazer por causa do please no final. Ah, também. O please no final Também. ajudou. Boa, né? Porque assim, a abreviação é I would. Normalmente, quando vocês verem já o você sabe que elas são a oferecer. Então, a gente já pode associar com Sam. Tudo bem? Sim, sim. Nossa, eu gosto de dar aula para vocês, que vocês participam. Não dou aula sozinha. Delícia, eu amo. Ah, eu gosto. Eu prefiro. Porque você ficar, tudo bem? Aí você, tudo bem? Eu falo, não, tô sozinha, não é possível.
Então vamos lá. Então era a aula 12, né? Devolutiva da aula 12, que a gente passou. Vou explicar um pouquinho sobre a aula 13, que é bem simples, que não tem muito o que explicar, ainda bem, para a gente fazer a nossa brincadeirinha com vocês da forca. Essa forca vai ser referente aos verbos no passado, tá? Da aula passada. Tá bom? Aí depois acho que a Carlinha pode falar melhor. Então, assim, ó, a aula 13 ou é 14? Aula 14, tá? Aula 14 a gente vai falar sobre cognatos, ou falsos cognatos também que existem. Quem sabe o que é um cognato? Pode falar no português mesmo. O que é um É uma cognato? palavra que parece ter um sentido, mas tem outro. Isso é falso cognato. O cognato, não. O cognato, você olha e fala assim, nossa, essa palavra parece que significa isso. E realmente é. Isso é cognato. Agora, o falso cognato é quando você olha e fala assim, eu acho que significa isso. Olhando essa palavra, significa isso. E não é. Eu vou pagar um pouquinho aqui para a gente colocar alguns, tá? Tudo bem? O que é cognato e falso cognato? Sim. Tudo bem. Então, não tem muito o que decifrar. Cognato, cognatos são palavras que têm etimologicamente uma origem comum. Como adjetivo, a palavra cognato não se limita a palavras e significa de uma forma geral da mesma origem. Então, você olha a palavra... Oi. Desculpa me interromper. É aquelas palavras em inglês lá que em português parece a mesma coisa, só que é completamente diferente? Isso é falso cognato, Pedro. Ah, de novo falso cognato. É tipo, se eu ler café, aí que tem caf, né? Aí é a mesma coisa. Isso, coffee. Isso é um cognato. Então vamos lá. Vou colocar aqui para vocês entendi. alguns cognatos, tá? Então prestem atenção na diferença entre os dois. Cognato. Eu olho lá a palavra comet. Se vocês olham essa palavra comet, vocês olham e falam assim, qual é a tradução dessa palavra? Estão enxergando? Comet. Comédia? Comédia. Então, a palavra já tem o mesmo jeitinho do inglês, da mesma Aí tradução. isso é um cognato. Isso é Isso é um cognato. cognato. Então, nós entendi. temos comedy, que é comédia, different, tem bastante palavra. Different. Qual é a tradução de Intelligent. intelligent? Coloquei alguns para vocês. Emotion, que é emoção. Professora, um falso cognato pode ser push, né? Que no caso empurrar, a pessoa pensa que é pra puxar. Sim, isso é um falso cognato, tá vendo? Ou parents, pode ser parente, só que é pais. Eu vou falar deles já. Ó, então vamos falando dos cognatos. Music. O que é music? Other. Present. Television. Tem muitos, tá? Eu peguei só alguns para São palavras que a gente já viu e que a gente associa com o português, né? Associa, você fala assim, music. Music parece que é música. E é. Isso é um cognato. Agora existem os falsos cognatos. Quais são os falsos cognatos que vocês já viram? O Vitor já falou do push, né? Nós temos aí o actual. Vocês olham aqui e falam assim, eu acho que isso aí significa atual. E não é. A tradução dele é verdadeiro. Nada a ver. Então tem o actual, tem o lecture. O que é lecture? A gente acha que é leitura. Acho que essa palavra é leitura. E não é. É palestra. O parents, que foi falado aí também, que você olha e fala assim, acho que a tradução dele só pode ser parentes. Não é. É pais. E tem gente, que no meu curso de inglês, que eu fiz o Cultura Inglesa, inteiro, nas minhas redações, porque tinha bastante redações, eu errava. Não entrava na minha cabeça. Por quê? Pretend significa fingir. Toda vez que eu ia criar uma redação para falar da minha pretensão, eu colocava lá, I will pretend. E aí sempre a professora já colocava um erro enorme. Por quê? Pretend significa fingir. Pretender é intend, só para vocês saberem. Intend. Mas pretender é fingir. Então, esses são alguns falsos cognatos, tá? Professora, eu lembrei de um que é college, que o pessoal pensa que é colégio, mas na verdade é faculdade. Também tem fabric, também, que pensa que é fábrica, mas é tecido.
É que tem muitos, né? Se eu fosse trazer para vocês aqui, a gente ia ficar a manhã inteira falando dos cognatos e dos falsos cognatos. Ficou claro para vocês qual é a diferença entre os dois? Ficou. Sim, babinha. Não, ainda bem que foi uma coisa facinho para a gente já fazer, para dar tempo de a gente brincar também. Tá bom? Gente, é assim, ó. Eu passo para vocês, mas se vocês tiverem alguma dúvida, o segundo B que não tem contato comigo, pode me mandar, se tiver meu celular, pode mandar no privado, que nem o Pedro mandou, eu respondo, né, Pedro? De boa. Podem perguntar, tá? Pedem para a professora Carla, que não tiver, quiser falar comigo em relação ao inglês, estou à disposição. Tudo bem? Ok. Carlinha?